Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Hoje eu vou falar sobre um assunto que vai naturalmente refletir sobre a palavra de Deus, mas que veio como uma reação a uma notícia dada para o mundo evangélico mundial, uma alusão ao fato de que Steven Lawson não é mais o pastor da igreja por conta de um comportamento inadequado. A nota da igreja consta que o próprio procurou os demais pastores, falou sobre a situação e eles decidiram afastá-lo, inclusive tirando as remunerações, etc. e tal. E ali na nota, em inglês, está justamente esse versículo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que serve de alerta para todos nós crentes, não apenas pastores, mas sobretudo servos de Deus. O texto diz: portanto, aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. O nosso coração, naturalmente, não apenas neste caso, mas como em outros casos, aperta, fica bastante apertado, mas a gente precisa continuar com nossos olhos fitos em Jesus Cristo e atentando para o seu ensino. E quando vem da parte do apóstolo Paulo, que também foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, alguns homens de Deus, no decorrer dos séculos, eles deram alguma contribuição. E diz assim, neste comentário que está em inglês, porém, essa página já foi feita a tradução. Portanto, esta é a conclusão prática de todo o assunto. Devíamos olhar para trás, para aquele estranho registro de privilégio esplêndido e de queda terrível, e aprender com ele a lição solene de autodesconfiança, liderados por líderes divinamente designados, ofuscados pela presença divina, apoiados por comida e bebida divinamente dadas, as vastas hostes de Israel passaram da escravidão do Egito para a gloriosa liberdade do Espírito de Deus vivo. Ainda assim, entre todos aqueles que pareciam estar tão seguros de sua relação com Deus, mas alguns não caíram. Os cristãos, chamados de uma escravidão mais mortal para uma liberdade mais gloriosa, estão em perigo semelhante, que aquele que pensa que está seguro e tome grande cuidado para que não caia. A murmuração contra seus mestres apostólicos, o desejo de ir tão longe quanto pudessem na indulgência sem cometer pecado real, eram indicações terríveis, significativas na igreja de Corinto. Quando sentimos que estamos começando a não gostar daqueles que nos alertam contra o pecado, e quando nos encontramos medindo com minuciosa casuística qual é a menor distância que podemos colocar entre nós e algum objeto desejado de indulgência sem realmente pecar, então aquele que pensa estar em pé, tome cuidado para não cair. Enquanto a gente trabalha um pouco mais, alguns outros autores, eu vou citar este aqui. Os desejos carnais ganham força pela indulgência, portanto, devem ser controlados em sua primeira ascensão. Temamos os pecados de Israel, se quisermos evitar suas pragas. E é justo temer que aqueles que tentam a Cristo sejam deixados por ele no poder da velha serpente. Murmurar contra as disposições e ordem de Deus o provoca muito. Nada nas Escrituras é escrito em vão, e é nossa sabedoria que devia aprender com isso. Outros caíram, e nós também podemos. A segurança do cristão contra o pecado é a desconfiança de si mesmo. Deus não prometeu nos impedir de cair, se não olharmos para nós mesmos. A esta palavra de cautela, uma palavra de conforto é adicionada. Outros têm fardos semelhantes e tentações semelhantes. O que eles suportam e superam, nós também podemos. Deus é sábio e fiel e fará nossos fardos de acordo com nossa força. Ele sabe que podemos suportar. Ele abrirá um caminho para escapar. Ele nos livrará da provação em si, ou pelo menos do mal dela. Temos pleno encorajamento para fugir do pecado e ser fiéis a Deus.
Não podemos cair em tentação se nos apegarmos firmemente a Ele. Quer o mundo sorria ou franzia a testa, ele é um inimigo, mas os crentes serão fortalecidos para vencê-lo com todos os seus errores e tentações. O temor do Senhor, colocado em seus corações, será o grande meio de segurança. Eu quero ver se temos aqui o comentário de púlpito nesta expressão, que eu vou deixar em destaque, e farei a leitura, e assim terminaremos, já que vimos pelo menos três com estes comentários a respeito do versículo de número 12, embora alguns foram mais abrangentes, trabalhando texto e contexto. Tome cuidado para que ele não caia. Os coríntios, pensando que estavam de pé, afirmando que todos tinham conhecimento, orgulhosos da percepção que os levou a declarar que um ídolo não é nada no mundo, não eram apenas passíveis de subestimar a quantidade de tolerância devida a consciência mais fracas, mas também estavam em perigo pessoal de cair. Para eles, como para os romanos, São Paulo quer dizer: não sejais altivos, mas temei. Esta é a orientação. Tanto é que quando a gente vai lá para Romanos, capítulo 11, no versículo 20, nos diz justamente isso aqui. Vamos deixar o texto traduzido para o português. Mas eles foram quebrados por causa da incredulidade, e você permanecer firme pela fé. Não seja arrogante, mas trema. A nossa orientação da parte de Deus é, primeiro, não se deixar se levar pelo fato de uma queda no campo moral ou outra que seja. Os nossos olhos precisam estar sempre fitos em Jesus Cristo. É como se a gente olhasse para o céu todo estrelado e, de repente, víssemos de uma forma muito rápida, como acontece a chamada estrela cadente. A estrela cai e você fala, eu vi uma estrela cadente, mas já não vê mais. A gente precisa manter os nossos olhos fixos nas estrelas que estão ali, permanente, patente diante de nossos olhos. Naturalmente, as estrelas cadentes são as estrelas que morrem, mas no aspecto espiritual, esses homens que caem moralmente, eles podem sim ser restaurados pelo poder de Deus. E a gente precisa rogar para que Deus tenha misericórdia deles, assim como ele tem de cada um de nós, e para que estas pessoas venham ser restaurados e novamente colocados em comunhão com o corpo de Cristo Jesus. Até porque toda sorte de disciplina, seja preventiva ou aquela cirúrgica, deve ser feita visando a restauração do crente. Aquele crente que foi pego num delito, num pecado, para que ele possa confessar, se arrepender e ser literalmente restaurado pelo poder de Deus. A gente, vez ou outra, toma conhecimento dessa natureza. Hoje foi Steve Lawson. Muitos anos atrás, nós vimos Jim Swaggart, mas que foi restaurado pelo poder de Deus e hoje tem feito uma grande contribuição para o cristianismo. Por isso, aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia, fixe os seus olhos em Jesus Cristo, oremos pelas pessoas que precisam, pelas famílias envolvidas, pela igreja local, de uma forma muito específica, porque é o trabalho nosso como crente em Jesus. Deus abençoe e deixa aqui esse registro mais da palavra de Deus para a nossa reflexão e para a nossa devida atenção.